Domingo, quero te abraçar. Até hoje não cicatrizou estar ao seu lado. Muito bem-vindos, pessoal! Mais um estudo de mercado, esse deveras importante, né? Tivemos uma sexta-feira agitadíssima. Falas de Galípolo, falas de Lula, falas principalmente de Donald Trump atacando novamente a China. E o que isso refletiu nos gráficos? Vamos ver. Ibov chegou em uma região compradora. Então, dos 140.500 aos 139.600, por mais que essa região não vá segurar, eu não posso tentar outra coisa a não ser compra, porque esse é o primeiro ponto do gráfico diário, o qual a gente pode considerar um suporte. Agora, pelo mini índice, a gente não tem o menor sinal de ponto comprador. Vocês me conhecem, eu não gosto, tá, de marcar essas regiões muito antigas, né, no mini índice. Mas eu vou marcar a título de referência só. Por quê? Porque o cenário que a gente tem para o nosso mini índice agora, ele é trabalhando com este topo, que foi a máxima da sexta, este fundo, que foi a mínima da sexta. Contudo, pessoal, o que é importante a gente fazer? A gente entender que a gente tem este outro topo aqui também, tá? Que na minha cabeça é o que está sustentando a movimentação de baixa. Logo, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esse ponto como uma região vendedora, 143.400. Nós vamos marcar esse topinho, que é o topo da microestrutura, tá? Micro. E nós vamos fazer o quê? Cair para o gráfico de 5 minutos e simplesmente aguardar algum teste dessas regiões, tá? Então, basicamente, o meu mini índice na região de 139, 139.600, 139.800, a gente pode tentar uma movimentação compradora. Caso contrário, nós temos o 141, 125 como um ponto para vender pela micro, a máxima da sexta e esse topo dos 143.400, tá bom? E aí, olhando o dólar, pessoal, falta de aviso não foi. Eu falei que ele estava consolidado, eu falei que quando estourasse ia sair um caminhão de stop e foi o que aconteceu. O ponto é, tá, turma? O ponto é, a forma a qual ele saiu de lá também me deixa desconfortável para atuar. Pô, se for para fazer alguma coisa aí, é venda, né, gente? Mas a gente não tem o menor sinal da venda. E para poder sonhar em uma compra, ele teria que voltar na abertura da sexta-feira. Então, o dólar, para mim, apesar dele ter saído da consolidação, ele está numa dinâmica que eu preciso esperar o preço trabalhar. Eu preciso esperar o preço mexer daí aonde é que ele está agora, tá? Por hora, eu não consigo fazer nada. Bom, vamos olhar os nosso S&P e o nosso Nasdaq, porque esse tá bem peculiar, né? S&P, Nasdaq, vou começar pelo S&P. S&P, pessoal, gráfico diário. Nós perdemos a mínima do gráfico diário. Quem me acompanha já sabe que eu não gosto de olhar essas regiões assim, ó, tá? Isso aqui, ó, essa escadinha de alta. Por que eu não gosto de olhar isso, turma? Porque isso me gera um desconforto muito grande. Eu não sei aonde que ele pode parar aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cair para o gráfico de 60 minutos. Oh, meu Deus. Eu vou cair para o gráfico de 60 minutos, tá? A única coisa que eu vejo no S&P que dá para eu marcar é este topo. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, gente, calma aí. Vamos olhar o S&P aqui. Vamos olhar o S&P, pessoal, com um gráfico limpo. Eu acho que vai ficar melhor, tá? O que a gente tem aqui?
a gente tem um S&P que perdeu a mínima do diário, tá? E que no gráfico de 4 horas nós não temos muita referência, né? Pô, a gente pode marcar aqui esse ponto como um possível ponto de entrada compradora. Podemos marcar também esse outro ponto. A bem da verdade, gente, é que após as falas do Trump e essa distorção absurda que a gente teve, o ideal é a gente esperar ver como que o mercado vai abrir hoje à noite na Ásia, né? Por quê? Porque quando ele colocou a tarifa de 100% na China, o mercado já estava fechando, tá? Então, eu vou deixar aí alguns pontos marcados, mas assim, estando na ciência que o grande lance vai ser quando abrir a Ásia, tá? E aí, o que que eu posso dizer para vocês, né, sobre o outro ativo que mais foi impactado, que foi o Bitcoin, sem sombra de dúvidas. O Bitcoin agora sobe 1%. Eu tinha comentado dessa possível falha de topo aqui em cima, ela aconteceu, bem parecida com o Nasdaq, inclusive. E ele veio, quem lembra do nosso 106, 102 que a gente queria comprar? Ele veio aqui. Então, pasmem, a natureza do movimento é ele voltar para o topo histórico e romper. Não mudou nada na tendência de alta do Bitcoin. Se porventura alguém comprou aqui embaixo, no meio do pânico, cara, foi uma P de uma compra, tá? Então a natureza dele é ele voltar para o topo, a não ser que ele venha perder a mínima da hora que o Trump deu o pronunciamento dele, tá bom? DXY segue na movimentação de alta. Podemos dizer que ele cumpriu o alvo? Podemos. Agora, ele não pode perder esse fundo dos 97,47. Mas ainda tem espaço para o DXY melhorar? Tem. Emergent Markets perdeu o primeiro fundinho do diário. Podemos estar diante de uma realização um pouco maior até os 49. 10-year, voltando para o patamar dos 4. VIX se estressou indo para casa dos 21. Vamos acompanhar a variação percentual do VIX ao longo do pregão de segunda-feira, tá? EWZ, feio também, tem aí tranquilamente mais 8% de queda até o primeiro fundo comprador. Small 11 chegou no primeiro fundo comprador. Se perdeu o patamar dos 100, estamos falando de ver o Small 11 podendo voltar para os 91, tá? E o Brent, eu comentei com vocês que se fosse tentar alguma coisa nessa região dos 92, era compra. E olha a pancada que o Brent deu, né? Minério de ferro, entrou o momentum, agora ele precisa romper esse topo aqui do ano no 107 e dar continuidade. E o Bitcoin não, o ouro, o rei, praticamente no topo histórico, tá bom? Euro-dólar, por último, ainda segue em tendência de alta, não pode perder a região do 1,38, tá bom? Turma, deixem seu like, se inscrevam, bom domingo a todo mundo e a gente se vê amanhã. Fui!